Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana será obesidade e suas complicações. Estamos aqui com o nutricionista Peterson Soares. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho de obesidade, passar um vídeo para vocês. Mas, Peterson, o que você fala sobre a obesidade? A obesidade hoje em dia tem crescido ultimamente, é uma epidemia mundial, onde as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, decorrente de alimentação, estilo de vida ou até patologias específicas, que precisa realmente de um tratamento. A gente vai até ver nos próximos blocos, ao decorrer do programa, alguns tratamentos, algumas medidas que podem ser tomadas para tratar a obesidade e evitar que essa doença acabe sendo o mal do século, que é o que já está sendo atualmente. Muito bacana. E a obesidade está relacionada com outras doenças? Sim, principalmente hipertensão, diabetes, colesterol ou até mesmo algumas doenças como doenças cerebrais, que já foi constatado isso em diversas pesquisas. Muito bacana. Então a gente vai passar um vídeo para vocês e logo após esse vídeo, no segundo bloco, Peterson e Rodolfo vai comentar com vocês aí. Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos, trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos, porque relacionar-se é aprendizado constante. É aprender a ser como gostaríamos de ser, apesar dos outros existirem. É aprender a viver como gostaríamos de viver, apesar dos outros existirem. É aprender a se sentir bem, apesar dos outros existirem. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam, na tentativa de resolver o problema. O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo, como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade, além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa. Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato, mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos, porque estamos sofrendo o efeito anestésico, em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto, agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras, e não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade, porque esta questão é muito sutil. Acontece energeticamente. Então, o que precisamos fazer? Dieta? Tomar remédio para emagrecer? Exercícios? Cirurgias? Primeiro, purificar essa glândula para que ela dê sinais ao estômago e ele comece a sentir e selecionar o que se deve ou não comer. Depois, reaprender a escutar as emoções e respeitar a si mesmo, permitindo ter prazer e alegria em viver. Você pode descobrir que adora dançar, correr, viajar, pintar, escrever, cozinhar. Por último,
fortalecer essa percepção, dando valor a pequenos gestos que você faz a seu favor e prestando atenção às escolhas que direcionam sua vida, contribuindo diariamente com o seu bem-estar, movimentando-se, mudando hábitos, incluindo coisas no seu dia a dia. E enfim, com tudo isso resolvido, cada pessoa busca sua maneira prazerosa de emagrecer, procurando uma dieta que lhe agrade, o exercício mais divertido, companhias mais compensadoras. E essa é a fórmula perfeita para a cura da obesidade. Quanto mais satisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis, mais limpa e pura nossa glândula, mais sensível nosso estômago e nossas emoções, mais exigentes em nossas atitudes, mais satisfeitos e felizes ficamos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis. Um ciclo virtuoso de saúde, satisfação e beleza. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. No bloco anterior passamos um vídeo para vocês. Peterson, o que você pode falar em cima desse vídeo? Esse é um vídeo muito legal, porque explica bem, de uma maneira bem sucinta, o que se trata da obesidade, que na maioria dos casos é quando a pessoa tem um balanço energético negativo, ou melhor, positivo, que é quando ela come muito e gasta menos. Antigamente mesmo, as pessoas tinham uma atividade física muito mais intensa do que tem hoje. Por isso que elas tinham uma alimentação com teor calórico maior. E hoje em dia as pessoas querem ter até mais caloria do que antes, gastando 3, 4, 5 vezes menos do que gastavam antigamente. E hoje em dia a facilidade dessas pessoas encontrarem alimentos mais calóricos é muito maior, porque ao invés dela consumir uma fruta, ela vai falar, vai ter trabalho de descascar a fruta, levar, manter armazenada, ela compra uma coxinha ou compra um salgado, que já está pronto para o consumo, vai suprir toda a necessidade que ela precisa no ato de comer, mas não necessidade nutricional, porque quase não vai ter nutriente comparado a uma fruta. E em relação à obesidade, que tem crescido ultimamente, mais de 50% da população brasileira é obesa, das quais 20% já é considerado obesa, que é uma coisa muito preocupante para a população mesmo, pois essa doença vai gerar outras doenças, que a obesidade é considerada uma doença que precisa de tratamento. Um dos melhores métodos seria a reeducação alimentar, uma mudança não só na alimentação, mas mudança no estilo de vida. Não adianta a pessoa querer um tratamento rápido, um tratamento cirúrgico ou qualquer outra coisa se ela não mudar o pensamento, o jeito que ela vai pensar. Porque só uma cirurgia ou só um procedimento invasivo ali, rápido, não vai tratar uma coisa de anos que ela vem trazendo. Porque ela não ganha peso do dia para a noite. Então não tem como ela querer perder peso do dia para a noite. Eles querem dietas restritivas. A maioria dos pacientes mesmo que chegam no meu consultório fala, eu preciso perder peso rápido, o que você me sugere? Aí eu pergunto, em quanto tempo você está com esse corpo? Para ela entender que não é do dia para a noite, não é tirando todas as calorias que ela vai conseguir emagrecer. Claro que tem que ter uma diminuição de calorias, mas não de nutrientes. E uma estratégia muito boa seria manter a massa muscular desse paciente com atividade física e diminuir a massa de gordura. Porque se ele tiver uma massa magra em maior quantidade, o gasto energético dele vai ser maior. O que quer dizer isso? Que ele vai poder consumir mais alimentos, ter uma alimentação com um teor calórico maior e não vai ganhar peso, porque ele está mantendo a massa muscular dele. E uma estratégia muito boa para isso seria a musculação, que vai manter a massa muscular, fazendo com que esse gasto energético seja maior. Muito bacana. Quando você fala aí do emagrecimento, a gente vê muitas vezes alguns comércios, né, ofertar, né, a questão da perda de peso de forma rápida, e a gente sabe que isso não é saudável, né? A questão da perda de peso, igual você falou, a pessoa demorou anos para adquirir esse peso e não vai ser de uma hora para outra. Ela tem que ter um pouco de paciência e seguir, né, as orientações do nutricionista e do professor de educação física. É isso aí, Peterson? Isso, ela tem que seguir principalmente a orientação de um profissional e entender que o emagrecimento não é a solução de tudo
numa dieta restritiva. Ela precisa fazer um acompanhamento para realmente saber se é só alimentação, se tem algum outro fator, algum fator ambiental, que é um dos maiores fatores que causa obesidade, ou algum fator emocional. Aí ela precisa de ajuda de um outro profissional, ou um médico, um psicólogo, para poder estar acompanhando. Porque se ela tem uma alimentação desordenada, algum motivo tem para ela estar com excesso de caloria maior, para ela estar com ganho de peso excessivo. Aí precisa ser avaliado desde do ponto inicial dessa pessoa e individual, porque cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem uma necessidade calórica. Não adianta ela pegar a mesma dieta da internet ou uma dieta de um nutricionista que passou para uma pessoa, achar que se ela fizer ou a amiga dela fizer, vai dar o mesmo resultado. Isso é muito perigoso, muito prejudicial, porque ela está correndo o risco de ter ou um alto teor calórico, um alto teor de nutrientes, ou principalmente o que acontece na maioria dos casos, que é um baixo teor nutricional, por estar fazendo uma dieta sem acompanhamento profissional nenhum. Muito bacana. E quando muitas vezes acontece de procurar alguns profissionais, muitas vezes pensando só na venda do seu serviço e não preocupado com a saúde do cliente, muitas vezes a pessoa tem a questão da perda de massa muscular, né, que a gente sabe que é importante, né, para a pessoa manter o peso. E com isso vai vir um efeito sanfona. É isso aí, Peterson? Isso. Principalmente essas pessoas que só querem comprar, às vezes, um medicamento, acham que é a maneira mais rápida, sem se preocupar com qualidade, só em quantidade de peso, ela vai perder muita massa muscular e isso vai ter um efeito sanfona muito rápido. Porque o gasto energético dessa pessoa não vai diminuir, muito pelo contrário. Ou melhor, não vai aumentar. Esse gasto vai diminuir, porque ela está perdendo massa magra e não massa de gordura. E ela vai acabar que quando ela parar de tomar esse medicamento ou essa dieta totalmente restritiva que ela está fazendo, ela vai ter um ganho de peso muito mais rápido, porque ela vai estar ingerindo mais calorias do que ela precisaria para aquele momento, porque ela perdeu muita massa muscular. Muito bacana. E quando a gente relaciona a obesidade com a genética ou os fatores externos, é uma porcentagem, o que você pode falar para essas pessoas? É muito mais a genética ou o estilo de vida que as pessoas levam? Em muitos dos casos, a maioria, vamos dizer, dos fatores que causam obesidade são fatores ambientais e não fatores genéticos. Os fatores genéticos podem propiciar a pessoa ter uma facilidade maior em ter um ganho de peso. Mas se ela tiver uma alimentação saudável, com qualidade de vida, ela consegue sim deixar de ser obesa ou não ficar obesa. Agora, os fatores ambientais principalmente, que é uma alimentação rápida, fast food, alto teor calórico, alto teor de carboidratos simples, que seriam farinhas brancas, açúcar refinado, que ela encontra com facilidade em qualquer lanchonete ou barzinho que ela para comer alguma coisa. E para a gente saber se a gente está acima do peso, tem algum cálculo que essas pessoas podem estar fazendo? Um cálculo muito básico e rápido que as pessoas podem estar fazendo, principalmente pessoas que têm atividade física moderada ou que não praticam atividade física, seria o IMC, que ela calcular o peso dela dividido pela altura ao quadrado. Ela consegue ter um parâmetro para saber se ela está tendo um ganho de peso ou não. Uma média seria de 20 a 25, ela está eutrófica. A partir de 25, ela estaria com excesso de peso e a partir de 30 já entraria no grau de obesidade. Aí uma maneira melhor seria também uma avaliação de composição corporal feita por um profissional específico, que seria o educador físico e um nutricionista, que realmente saberia o que essa pessoa tem, o percentual de gordura adequado, para saber uma alimentação melhor para ela estar fazendo. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta no terceiro bloco. O corpo humano possui uma rede extensa de vasos sanguíneos, com cerca de 100 mil quilômetros de comprimento. Através desses vasos, o sangue transporta nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A circulação sanguínea é constante e mantida pela atividade incessante do coração, que bombeia cerca de 9.500 litros de sangue diariamente. Para garantir o fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco alterna entre ciclos de contração, sístole, e relaxamento, diástole, e é assim que a pressão surge no interior dos vasos sanguíneos. Essa pressão também é conhecida como pressão arterial, e é ela quem garante que o sangue possa circular pelos tecidos do corpo. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que ocorre quando os níveis de pressão arterial permanecem frequentemente elevados durante vários períodos do dia. É a protagonista nos fatores de risco
para o desenvolvimento de doenças do coração, cérebro e rins. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas sofre desse mal. Esse número preocupa ainda mais quando se sabe que 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% dos óbitos por doença arterial coronariana são devido a essa doença. Em 95% dos casos, as causas da hipertensão não são bem definidas. Entretanto, alguns fatores de risco têm relação direta com o desenvolvimento da doença. Excesso de peso e obesidade podem fazer com que a hipertensão apareça em crianças e adolescentes. Idade. Há uma ligação direta entre a idade e a elevação da pressão arterial. Ingestão de sódio. Alimentos ricos em sódio contribuem para o surgimento da hipertensão arterial. Gênero e etnia. Maior incidência de pressão alta em homens com até 50 anos de idade e em pessoas de cor não branca. Fatores genéticos. Predisposição ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica é bem estabelecida, porém ainda não há subsídios para predizer o risco de desenvolver a enfermidade. Sedentarismo. Hábitos de vida saudáveis contribuem não apenas para reduzir o risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, como também no controle de pacientes diagnosticados. Por ter origem multifatorial, as possibilidades de cura são menores na maioria dos casos. Para saber se você tem hipertensão, é bastante simples. Basta aferir os níveis da pressão. Entretanto, o diagnóstico deve ser realizado sempre por um médico. Uma vez diagnosticada, a hipertensão arterial sistêmica deve ser controlada. Com o objetivo de reduzir os riscos de complicações cardiovasculares e manter um controle efetivo da pressão, o tratamento consiste em adotar hábitos de vida saudável, como a realização de atividade física regular, parar de fumar, reduzir a ingestão de sódio, perder peso, dentre outros. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos para um controle adequado. Visando um tratamento mais eficaz, é importante que o paciente não interrompa e siga as orientações do médico. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Peterson, nutricionista. Estamos falando da obesidade, agora a gente vai falar um pouquinho da hipertensão. A hipertensão está relacionada com a obesidade ou não? Sim, a hipertensão é uma doença multifatorial, tem vários fatores, mas um dos principais fatores relacionados com ela é a obesidade e uma má alimentação. E quando a gente fala da hipertensão, a pessoa precisa saber que está com hipertensão, tem alguma coisa que ela pode estar fazendo? O melhor seria um acompanhamento, fazer pelo menos um exame para poder saber quanto que está sendo a pressão dessa pessoa. Aferir a pressão em algum lugar específico com pessoas profissionais, capacitadas, que podem dar um resultado verdadeiro e eficiente para essa pessoa, saber se está com hipertensão ou não. E quando a gente relaciona o sódio com a hipertensão, o que você pode passar para essas pessoas? O sódio, ele faz a célula reter mais água. E a célula retendo mais água, principalmente o excesso de sódio, esse excesso de sódio vai para a corrente sanguínea, fazendo com que o sangue, que é composto basicamente de água, retenha mais água, aumentando o volume do sangue, que aumenta a pressão arterial. Esse é um dos principais fatores que causam a pressão arterial, que é uma má alimentação decorrente do excesso de sódio e uma falta de prática de atividade física, que é o sedentarismo. Muito bacana. Então, umas dicas para essas pessoas relacionadas com a obesidade e a questão da hipertensão. A principal dica seria uma mudança no estilo de vida, mudança para hábitos saudáveis. Que seriam isso? Prática de atividade física regular, uma alimentação variada em frutas, verduras, hortaliças, preferir alimentos naturais ao invés de alimentos industrializados, evitar o uso de temperos artificiais, que são temperos prontos, que só jogar na comida já vai melhorar o sabor, a textura. Dar sempre preferências para alimentos naturais. A gente tem uma vasta opção no mercado hoje em dia de alimentos naturais, de temperos saudáveis, fáceis, até temperos desidratados, que tem um teor bem reduzido de sódio. É uma alternativa muito bacana que as pessoas poderiam estar usando para diminuir a pressão arterial e até ajudar no tratamento de obesidade. Muito bacana. Então, o que a gente precisa é mudança no estilo de vida de cada um, para a gente ter uma saúde mais plena, cuidando da nossa obesidade e da nossa hipertensão. Um recado final, Peterson?
Sim, que as pessoas tenham mudança de hábitos, mudança de comportamento, não só mudança na quantidade de caloria ou de uma dieta específica, e mudem hábitos para a vida toda. Então, as mudanças são aos poucos e com o tempo, naturalmente, vocês vão conseguir vencer esses obstáculos. Muito obrigado, Pertz, pela participação. Por nada. Espero encontrar você novamente em outros programas. Não, tá jóia. Obrigado. Tamo junto.